Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 23º Papo Acima da Média, encerrando esse ano com mais um case, uma história sensacional, que é da Conta Azul. Gostaria de agradecer muito a vocês que vieram acompanhando durante todo o ano. Esses papos foi um aprendizado incrível e poder compartilhar com você, conhecimento com vocês sempre é bom. Gostaria também de parabenizar a Pan, a nossa querida CEO, que hoje não está presente, mas que deu o pontapé inicial do Papo Acima da Média, com o objetivo de quebrar a barreira geográfica e realmente compartilhar conhecimento. Independente de onde quer que você esteja, você pode ter acesso a esse conteúdo e interagir com a gente hoje. Eu sou o Sebastião Júnior, atualmente sou diretor de eventos do Universidade Acima da Média, moro em Penedo, cidade do interior do estado de Alagoas. Sou acadêmico de administração e também membro do CJE, que é o Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas. Para quem ainda não conhece bem o que é o Universitários Acima da Média, o que grupo é esse, é um conjunto de jovens loucos por mudanças que gostam realmente de fazer acontecer e a prática, e não se contentam apenas com o conteúdo que é passado entre as quatro paredes de sala de aula e vai em busca de algo além, realmente ser acima da média, e não é apenas tirar nota boa na faculdade, e sim ser um diferencial não só na sua vida, mas na vida das pessoas em sua volta e tem como pilares conectar, desenvolver, capacitar e formar jovens líderes de impacto na sociedade. A cada evento que nós fazemos ou que nós estamos presentes é algo gratificante. Ao final do evento, chegar aquela pessoa e dizer: Ah, gostei, aprendi muito. Esse feedback é de grande importância para mostrar que a gente está no caminho certo, que é possível sim construir uma educação melhor, um mundo melhor para todos. E hoje estamos aqui com os nossos amigos e também parceiros do Universo Acima da Média, o William e a Jéssica, que vão se apresentar aí um pouco mais para vocês e vocês vão poder conhecer mais eles. Vamos lá, William. Vamos lá, boa noite a todos, boa noite Jéssica, boa noite Sebastião, boa noite Vinícius oficialmente. Meu nome é William Miranda, tenho 23 anos, sou representante do Projeto Nacional Universitários Acima da Média em Curitiba, sou formado em administração, com linha de formação em logística e planejamento, e estou no Universitários Acima da Média porque eu acredito bastante na causa, em todo esse trabalho que está sendo executado em todo o Brasil por diversos representantes, em N universidades, enfim, realmente transformando a realidade e cumprindo aquele papel de inspirar, capacitar e conectar esses jovens que querem resultados diferentes e estão dispostos, obviamente, a pagar o preço também de forma diferente. Por exemplo, numa quinta-feira, 11 horas da noite, está ali aprendendo, se alimentando no conteúdo diferenciado para estar extraindo mais deste momento da vida acadêmica, mais do que apenas um diploma pendurado na parede. Então, para você que acredita nessa causa, acredita nesse tipo de iniciativa, quer fazer parte ou quer acompanhar, então entra lá no nosso site, universitariosacimadamedia.com.br, também na nossa fanpage pelo Facebook, é atualizado constantemente lá, Universitários Acima da Média. Curte lá, procura um dos representantes, a gente vai ter o maior prazer aí de estar te ajudando e com certeza vai agregar bastante para a tua vida. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Jéssica, para ela estar fazendo a apresentação dela também. Jéssica? Olá, boa noite, gente. Meu nome é Jéssica, tenho 23 anos, sou formada em Gestão da Tecnologia da Informação e atualmente estudo a minha especialização com foco na comunicação e mídias digitais. No Universitário Acima da Média, estou no cargo de diretora de pesquisa e de acompanhamento. E aí, hoje a gente está aqui bem feliz, bem animada com o Vinícius, com todos vocês que estão nos acompanhando, para a gente aprender mais e mais e conhecer um pouco da Conta Azul. Vamos lá, Vinícius, vamos começar. Vocês podem interagir com a gente, mandar suas perguntas, suas dúvidas. E vamos aprender hoje, gente. Vamos lá. Vai, Sebastião. Vamos lá, Mete. pessoal. Apresentando um pouco o Vinícius e hoje o Conta Azul. O Vinícius ele é o fundador
e o atual CEO da Conta Azul. É a maior fornecedora de software de gestão online para MPS em todo o Brasil. O Vinícius também tem MBA em gestão empresarial, especialização em gestão de produtos e formação em ciências da computação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Algo interessante, Vinícius, é que tudo iniciou na sua trajetória através do curso de Ciências da Computação. Conte um pouco mais como foi essa vida acadêmica que acabou contribuindo para hoje o que é a Conta Azul e diversos projetos e caminhada ao longo dessa trajetória. Problemas técnicos, problemas de conexão. O Vinícius acabou caindo. Voltando um pouco, até quando o Vinícius volta, a trajetória dele iniciou em torno de 1999 e 2000, através de fazer o curso em uma faculdade, em uma universidade pública na área de ciências da computação, onde a partir daí foi que surgiu todo o desafio até chegar à Conta Azul, que foi um projeto inicial que de início não deu certo e que acabou gerando novos projetos, novos sócios, até chegar à atual Conta Azul. A Vinícius aí voltou. Pronto, ele voltou. Manda pergunta lá, Sebastião. Voltei, pessoal. Vamos lá. Eu estava aqui falando um pouco, pessoal, enquanto você voltava, do início de toda essa trajetória de Conta Azul, que foi através do desafio de estudar ciências da computação em uma faculdade e uma universidade pública em Joinville, Santa Catarina. Como foi esse desafio e como você conseguiu dar início da vida acadêmica? A minha vida... Bom, primeiro, pessoal, obrigado pelo convite. Estava conversando com o pessoal um pouquinho antes de começar. Virei super fã do trabalho de vocês. Eu acredito que esse tipo de trabalho, essa união que traz mudança no Brasil, a gente está precisando disso. Então, acabaram de conquistar mais um fã. E, cara, minha vida acadêmica, naturalmente eu sou do Rio Grande do Sul e eu não tinha muita opção de poder fazer uma universidade boa, porque mesmo se eu fizesse fora do lugar que eu morava lá, eu teria o custo de me manter. Então, eu comecei a procurar ciência da computação, universidade pública, onde eu pudesse trabalhar durante o dia também, e acabei achando Joinville. E aí acabei descobrindo também, por acaso, nessa busca aí, que Joinville era um polo, ainda é hoje, de software. Então, eu me mudei para cá com 16 para 17 anos. Comecei a estudar, meu pai falou, cara, vai lá, você tem 3 meses para se virar, o que eu aguento, e depois tem que dar um jeito de trabalhar e sustentar lá. Não deu bem 3 meses, deu um pouquinho mais lá, teve uma negociação, mas deu certo. Foi super bacana, assim, porque eu consegui conciliar trabalhar em empresas, estudar, foi puxado, né, porque é uma universidade que era super, o curso é forte, então tinha que estudar bastante, mas essa experiência de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa que foi bacana, porque eu passei em empresas pequenas, então eu conseguia entender como a empresa toda funcionava, né, mas esse desejo de empreender acabou surgindo um pouquinho mais para frente, acho que foi toda uma consequência. Bacana, Vini. Quando você percebeu que no caso, o seu mundo não era aquele de ser funcionário de empresa e chegou ao ponto de dizer, não, eu tenho um projeto, vou começar a desenvolver esse projeto. Você largou o emprego, iniciou o projeto ou conciliou faculdade, empresa e projeto? Legal. Eu trabalhei basicamente de 2000 até 2008 em algumas empresas aqui da região. Então, foi bacana porque eu estava aprendendo no início, então era uma coisa que eu tinha toda aquela minha necessidade de aprender estava sendo resolvida.
chegou um momento que eu vi que algumas ideias que eu tinha, principalmente ligado à maneira que a empresa tinha que ser, a forma, a estrutura, a gestão de pessoas, a estratégia, eram coisas assim que não tava sendo como eu gostaria que fosse, né? E descobri que realmente não dá para mudar muito isso, né? Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem seu jeito, e foi aí que eu acabei me dedicando, saindo um pouquinho da parte técnica e fui estudar gestão. Aí então eu tinha acabado minha graduação, eu procurei um MBA, aí consegui fazer um MBA, foi super difícil, porque eu ganhava pouco na época, mas eu queria aprender, então eu tive que pagar, porque a empresa não quis ajudar. Eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio aí, porque eu estou falando com os caras que entendem mais negócio e eu não estou conseguindo entender qual que é o negócio deles, né? Então eu tive uma virada antes da questão técnica para o mundo de negócio. Aprendi bastante, foi super bacana, o MBA me ajudou a entender um outro mundo que existia fora a parte técnica e que eu acabei gostando muito. E então a administração começou a ser minha segunda paixão também. E aí, logo quando eu terminei o MBA, na última empresa que eu trabalhei, eu já comecei a estudar um pouquinho o que eu poderia fazer, assim, o que eu gostava. E Joinville é uma cidade que ela é muito forte, tem uma cultura muito forte de software. Software de gestão, Joinville, Blumenau, essa região aqui de Santa Catarina é muito forte nesse ponto. Então, analisando o mercado de sistema de gestão, eu comecei a ver que o topo da pirâmide estava super bem resolvido, né? Tinha empresas legais, TOTUS, SAP, Oracle, Sage, trabalhando, né, com grandes e médias empresas, mas se tratando de micro e pequena empresa, não tinha nada legal. Era uma coisa que martelava, assim, porque eu tinha uma rede de amigos aqui próximo, pessoas que eu conhecia que tinham empresas, micro e pequenas empresas, e todos falavam a mesma coisa. Você não tem uma solução aqui legal para mim gerenciar uma empresa. Eu falei, cara, tem uma coisa errada nisso. Então eu comecei a estudar um pouquinho o que estava acontecendo fora, e aí vi que tinha uma empresa na Nova Zelândia começando um trabalho super bacana, entre 2007 e 2008. Nos Estados Unidos tinha uma empresa, a Intuit, que estava começando já a pensar em coisas online e que antes não existia. Esse negócio de computação em nuvem estava começando a ganhar um pouco mais de força. Então, aí eu falei, cara, acho que é por aí esse negócio, tem que começar a fazer alguma coisa. E aí o começo foi na relação mesmo, né? Porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí chegava 11 horas do trabalho e começava a trabalhar das 11 até as 2 da manhã, mais ou menos, porque era o tempo que a gente tinha para se dedicar. Nessa época era eu e o Sardanha, foi o primeiro sócio que eu tive, né? Eu lembro que quando eu estava com a ideia, eu falei, cara, putz, preciso de alguém para me ajudar a tocar esse negócio. E aí o Sardanha é um cara que eu sempre gostei muito de trabalhar. A gente fez, o primeiro estágio da minha vida foi com ele, até hoje a gente não trabalhou junto, eu acho que uns 2 anos, nesses últimos 15 anos. Então a gente já se conhecia bastante, falei, cara, pô, preciso de tua ajuda, estou pensando uma ideia assim. Ele falou, cara, estou me mudando para Curitiba agora, ele estava saindo da empresa que a gente trabalhava. E a gente começou a desenvolver as primeiras linhas de código do que é a Conta Azul hoje, no meio de caixa de papelão lá da mudança que ele estava fazendo. E nesse ritmo, ele morando em Curitiba e eu morando em Joinville, a gente passou um ano trabalhando, eu ainda na empresa que eu estava, ele trabalhando na empresa dele. E assim, eu falei, chegou um momento que a gente tinha um produto e uma versão, e aí eu falei, cara, vou sair, vou largar a empresa, chegou a hora de me dedicar 100% em cima do negócio. E, cara, se acontecer alguma coisa, tu me sustenta, vou tentar ter uma economia aqui, vamos ver o que dá. E aí foi nessa loucura aí que a gente acabou fazendo essa transição. Não foi uma coisa, por mais que eu achei que estava super planejado, na prática eu descobri que não estava nada planejado, porque o plano não aconteceu, não se realizou. Primeiro porque a gente tinha todo esse negócio que a gente tem acesso hoje de Lean, de MVP, esse negócio aí, cara, 2007, 2008 era uma coisa que, cara, não existia. Então a gente fez aquela coisa bem tradicional, fazer um produto que a gente achava que o que tinha que ter no produto, a gente colocou, depois descobriu que não era isso que as pessoas precisavam, aí ninguém queria comprar os produtos.
Então, foi da pior forma, né? Mas quando eu virei a chave, eu falei assim, cara, comecei, antes disso, né? Foi um período difícil, eu comecei a gastar todas as minhas economias, né? Ninguém queria comprar o produto, ninguém queria, a gente tinha que refazer um monte de coisa. Nesse período, a gente chegou à conclusão que, cara, não vai dar, eu tinha voltado a morar para casa dos meus pais, porque a grana estava curta. Foi um período difícil, porque imagina que você já está no tempo trabalhando, e aí seus amigos todos estão todos trabalhando, então aí o pessoal te convida para tomar uma cerveja, ir para um barzinho, você não tem grana para sair com o pessoal. Então, é um período que começa uma fase de pressão psicológica assim, muito forte. Então essa fase para mim foi uma fase difícil, porque, inclusive até a família começa a falar, cara, você tá doido, você largando um emprego super bom, e vai fazer o quê? Vai empreender, que isso, abrir empresa, mas não vai dar certo. Eu lembro que durante um tempo meu pai colocava anúncio de concurso público do lado da minha cama, eu acordava de manhã, tava lá. E então é uma pressão meio que invisível, assim, que começa a testar, né? Então acho que o primeiro teste de empreender foi meio que com essa pressão de amigo, pressão de social, pressão de família. E aí a gente continuou, né? Acabei, no meio de tudo isso, abrindo mão desse negócio que virou Conta Azul. Eu falei, cara, vamos abrir um outro negócio. A gente abriu uma outra empresa. Essa empresa começou a dar muito certo. Eu me dediquei nela praticamente 2 anos. Ela começou a faturar já alguns milhões. E aí esse sonho de Conta Azul ainda martelava. E foi aí que a gente falou, cara, vamos tentar de novo. Aí entre 2009 e 2011 a gente fez uma série de tentativas. A maior parte delas não funcionou também. E aí, cara, uma hora eu virei a chave. Eu falei assim, cara, pô, a gente tava desistindo já de Conta Azul. Eu falei, cara, não era Conta Azul, era outra coisa, era outro nome, outra completamente diferente do que é hoje. Mas assim, era essa ideia embrionária do que virou Conta Azul. Eu cheguei um momento em 2011 que eu falei, cara, acho que chega, vamos fazer uma última tentativa. A gente abriu revenda no Brasil inteiro, não deu certo. Eu falei, cara, se a gente não tiver muito mais conhecimento, porque a gente estava indo para São Paulo, buscando conversar com gente que estava fazendo coisa legal de internet, mas mesmo assim, de software as a service, business to business, era uma coisa muito difícil de conseguir conhecimento. E mesmo indo para São Paulo, a gente não estava conseguindo isso, e a gente falou, cara, vamos desistir, que precisa de muita grana, precisa de conhecimento, não vai dar. E aí, nesse momento, a gente começou a virar a chave. Falei, cara, pô, a gente errou pra caramba, até agora não funcionou, mas assim, a gente entendeu profundamente como funciona o mercado, a gente sabe o dia a dia do micro e pequeno empreendedor, é uma coisa que a gente virou apaixonado por esse negócio. É. Acabou caindo a conexão, ele voltando. Oi, pessoal, Vai lá. caiu e voltou aqui, Voltou. tá complicada a conexão. Então, assim, a Tranquilo. gente começou a se apaixonar pelo comportamento do mercado, pelo cliente. A gente falou, cara, pô, a gente pode ter errado pra caramba, nada deu certo até aquele momento, mas eu falei, pô, a gente conhece muito e pouquíssimas pessoas devem conhecer tanto desse mercado quanto a gente está conhecendo, porque a gente está errando pra caramba e isso é aprendizado. Então vamos tentar. Se a gente não for para fora do país aprender algumas coisas que a gente não está vendo por aqui, vai ficar mais difícil, mas vamos tentar. E foi aí que a gente conheceu uma aceleradora americana numa das idas para São Paulo, que era a 500 Stardust. Eles estavam no Geeks on the Plan, um evento que eles vêm de avião lá, e um monte de empreendedor, a gente não entendia nada daquilo, mas a gente viu, pô, Vale do Silício, um monte de gente lá, né, chegou lá, todo mundo falando inglês, eu falei, pô, deve ser legal esse negócio aí, né, que Vale do Silício é aquela coisa que a gente fala que, na época eu pensava que era um negócio, um vale encantado, assim, que não existia, sabe, porque se eu ouve falar, tem um monte de empresa legal lá, parece que é um mundo mágico, né, que é uma coisa que é surreal. E a gente viu que as pessoas estavam lá e eu conheci a Berry, que era através do Startup Weekends que a gente tinha participado, já conhecia a gente, sabia do time, e ela falou assim, pô, vamos apresentem a ideia, pô, tentem ir em frente com isso. E aí o João, que era um outro fundador da Conta Azul,
que estava puxando essa iniciativa de se envolver mais com os grupos de startups. Ele começou a fazer o pitch, apresentar, e, cara, começou a dar certo, assim, o pessoal da 500 gostou, começou a puxar, pedir mais informação, a gente começou a mandar, mas sabe, aquela experiência assim, nossa, cara, os perdidos lá de Joinville, um monte de gente fazendo coisa legal em São Paulo, nunca vai dar certo esse negócio. E a gente foi a primeira empresa brasileira escolhida para participar do processo da 500. E aí isso mudou completamente assim, o rumo da nossa história, porque primeiro foi um choque, né, porque eu estava passando por um período de uma outra empresa que já está um pouco estável, está ficando um ritmo que eu resolvi ter uma filhinha. Quando eu recebi a notícia que a gente tinha que a gente entrou na 500, ela tinha 3 meses e o processo da 500 durava 4 meses, a gente deveria se mudar para o Vale do Silício, ficar 4 meses lá, então foi uma decisão super difícil, principalmente porque nesse momento a minha esposa estava precisando de ajuda, então eram vários critérios, mas o apoio dela foi nota 10, assim, se não fosse ela, eu não teria conseguido ir. E essa ida para lá é que mudou tudo, né? Foi uma coisa fantástica que com essa ida para lá virou com o nome Conta Azul, várias coisas começaram a acontecer de legal. Bacana, Vinícius. Muitas pessoas pensam que vou empreender, vai ser fácil, vou dar certo logo de primeira, ou aqueles encontrei uma dificuldade, não vou mais seguir em frente porque o projeto não tem futuro. Mas quando se tem um objetivo e realmente confia no que está fazendo, então os obstáculos vai ser simples. Você sempre vai enfrentar e vai aprender com aquilo até chegar ao tão desejado sucesso. Algumas vezes acontece rápido, que é raro, mas em muitos casos tem todo um trajeto, todo um percurso a percorrer. Jéssica, tem uma pergunta para o Vinícius? Pronto, vamos continuar falando do Conta Azul. Como foi que surgiu esse nome Conta Azul? E fala um pouquinho das funcionalidades dele. Se realmente a gente sabe que o foco é para pequenas e médias empresas. Mas as grandes também têm um futuro aí também já inserido, ou é coisa do futuro? Fala um pouquinho pra gente sobre essas funcionalidades e o porquê esse nome Conta Azul. Beleza. Legal. Como que saiu o Conta Azul? A gente, naquela historinha lá que a gente foi parar no Vale do Silício, a gente chegou lá, era outro nome, era um branding completamente diferente. E a primeira coisa que a gente teve de lição lá foi que eles falaram assim, cara, esse nome tá horrível, terrível. Esquece isso aí, bota outra coisa. Você tem que trabalhar por botar um nome do seu negócio. A gente aqui no Brasil é estranho porque assim, o pessoal gosta de botar nome complicado, nome em inglês, das coisas, sabe? E se você vai nos Estados Unidos, você vê lá que a coisa é simples, né? Você vai comprar material de escritório, você vai no Office Depot, que é o lugar que tem material de escritório, sabe? Então os nomes são super sugestivos, né? Por quê? Porque se você tiver um nome que as pessoas entendam, sem necessidade de você explicar o que você vai gastar menos em marketing, você vai gastar menos para fazer com que as pessoas entendam o seu produto, entendam o seu negócio. Então a gente levou uma chapuletada assim quando a gente chegou lá, e eles falaram pra gente, cara, vai sair uma release das empresas que estão aqui na 500, num importante site daqui, que é o TechRange, e vai ser importante vocês já terem um novo branding, porque isso já é uma exposição de marca, então vai ser super bacana para vocês. Aí a gente falou, pô, ferrou, beleza, mas quanto tempo a gente tem? Sexta-feira, isso era uma segunda-feira. Então, pô, era uma semana que a gente tinha nem isso para mudar de nome. Eu falei, cara, vamos fazer. A gente chegou em casa, foi pra sacada, botou papel na parede, ficou tomando cerveja, pensando um monte de coisa, fazendo brainstorm, chamando os vizinhos lá, que a gente fez amizade também para tentar fazer alguma coisa com isso internacional, mas a gente viu que não era esse o caminho. E Conta Azul foi um dos primeiros nomes que surgiu, porque a gente estava numa linha de um sistema de gestão online, então assim, está muito ligado à gestão financeira também. Então isso era contas, então contas bancárias. Pô, mas se a empresa está bem, se a empresa está vendendo, se a empresa está fazendo parceria, tem dinheiro na conta, então significa que a conta está no azul.
Então, aí começou e virou Conta Azul, né? Aí o símbolozinho de Conta Azul tinha na sacada uma árvore que vinha com os galhos, assim, bem na nossa sacada do apartamento que a gente vivia lá. E aí, nesse insight, a gente falou, putz, olha só a árvore, símbolo de crescimento, essa coisa está bem, a folhinha está verde, está crescendo. Então a gente pegou isso, essa ideia, e a gente falou, pô, beleza, agora, cara, vamos ter que fazer uma logo, tem que fazer como é que a marca, tudo, como é que a gente faz? Pô, vamos achar um site para fazer isso. A gente achou a 99 Design. E a gente foi lá, pagou o valor máximo lá para fazer um negócio super rápido, acho que era $100. E aí fez o briefing, e algumas pessoas se candidataram e fizeram essa marca aqui até hoje. A gente não mudou, a gente gastou acho que menos de $100 para fazer todo o trabalho de branding. E aí virou a Conta Azul. Então, o que é a Conta Azul hoje, né, respondendo a segunda pergunta? Basicamente, a gente tá na categoria de sistema de gestão online, mas a gente faz parte, eu falo muito assim, de uma nova geração de sistemas de gestão que chegou no mercado junto com a computação em nuvem e foi pensada assim para uma nova geração de empreendedores, né, que tem um comportamento diferente, né? Se você for olhar hoje, cada vez mais, mesmo quem já não faz parte dessa geração, o pessoal mais tradicional já está sendo influenciado pelo filho, pelos parentes. Então está ocorrendo uma mudança, né, de contaminação por conta dessa nova geração que está indo para o mercado. A gente já tem muito cliente que faz parte dessa geração, que é uma geração completamente diferente, uma geração que, se você for ver, cresceu com computador em casa. É uma geração de empreendedor que hoje, através da internet, com toda certeza, assim, se tornou a geração mais comunicativa e culturalmente global de toda a história. E que, se você for ver, assim, o comportamento é muito diferente, porque, pô, você trabalha em qualquer lugar hoje, muita gente não tem nem sede de empresa, trabalha do café, na rua, do cliente, de casa. E também é uma geração que ficou mais exigente, né? E tem um comportamento bacana, que assim, é multitarefa, o cara tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E essa geração também é bacana, porque se for comparar, tem muito mais acesso à educação e à informação. Compara o nosso acesso à informação com o acesso que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. E compara o nosso acesso de informação com o que os nossos filhos vão ter. Então, assim, é uma tendência muito forte, né? E isso tudo acabou gerando uma nova geração que o cara não tem paciência com papel, com fila, ou qualquer outro tipo de burocracia que exista, né? Eu não tenho paciência para ir no banco. Quando o gerente fala que eu quero fazer alguma coisa, que ele fala que eu tenho que ir no banco para fazer aquilo, que eu tenho que assinar um papel, eu fico doido, eu processo, assim, eu não consigo entender isso. E aí você imagina que quando a contabilidade, eu falo assim, ó, mais de 98% dos empreendedores que eu falo hoje acham a relação com a contabilidade terrível, assim, porque é um monte de papel circulando para um lado e para o outro. Então, são várias coisas que estão acontecendo, né, que para essa nova geração de empreendedores, essa nova geração exige uma nova experiência, né, uma experiência completamente diferente da que já existiu. E é isso que a gente está fazendo, né? O sistema de gestão é uma coisa que está se transformando, né, aquela coisa quadradona, lá cheia de campo, feia, terrível, que ninguém sabia usar, né, para ser algo que as pessoas começam a aprender sozinhas, uma coisa mais simples, mais intuitiva, mais feita com um nível de profundidade de conhecimento sobre o comportamento do dia a dia do empreendedor, né, e isso também está fazendo com que a gente tenha que trabalhar para ajudar a causar uma mudança de postura, né, na relação das micro e pequenas empresas com várias entidades pelo qual elas se relacionam. Então, por exemplo, hoje algumas entidades pelo qual a microempresa se relaciona, entidades financeiras, bancos, contabilidade, governo, os próprios clientes dos nossos clientes, os fornecedores dos nossos clientes. Então, toda essa relação da micro e pequena empresa com essas entidades, a gente está tentando transformar. Então, na base, o core, o Conta Azul hoje é um sistema de gestão que permite o cara emitir nota fiscal eletrônica, permite ele controlar as vendas, compras, fazer a gestão financeira,
da empresa, para controlar o estoque, né? Mas o que a gente está fazendo de verdade é mudando essa relação de micro e pequena empresa com essas entidades que eu acabei de falar. Então, exemplos práticos, né? A gente quer transformar completamente a relação da micro e pequena empresa com o banco. Né? Uma das primeiras coisas que a gente fez, hoje você não precisa mais digitar nada do que está no seu extrato bancário dentro do Conta Azul. Você já acaba puxando, configura lá, puxa automaticamente todos os lançamentos que caem no seu extrato já estão dentro do sistema de gestão. Outra coisa que a gente imagina com relação ao banco, que você vai, essa é a nossa visão de futuro, você vai selecionar o seu conta a pagar e já vai essa instrução direto para o banco. Você não precisa acessar o banco para completar a operação, você ganha tempo com isso. A relação com a contabilidade, você não precisa mais mandar papel para a contabilidade. Pô, se todos os lançamentos já estão dentro do sistema de gestão, isso já está disponível para o contador. Eu vou anexar todos os documentos que eu preciso e tudo já está disponível online. Então o contador vai poder usar o tempo dele para me ajudar de verdade. O contador é um cara, peça-chave para qualquer tipo de empresa aqui no Brasil. Só que o conhecimento dele hoje, por conta da burocracia, ele não consegue ajudar as empresas. Né? Então a minha relação também, outra entidade, com o governo, né? Então toda a minha relação como empreendedor com o governo precisa ser transformada. Então o Conta Azul está ajudando nisso, né? Primeiro ponto, hoje a gente está se tornando cada vez mais fácil uma solução mais fácil para você emitir nota fiscal eletrônica, que é uma das coisas que você tem que se relacionar com o governo. Tem várias outras coisinhas também que a gente vai trabalhar. Outra coisa, a minha relação com os meus clientes, isso tem que se transformar. Então eu quero pegar, através da internet ou através do meu celular, gerar uma venda, meu cliente já recebe, e com um clique ele já me paga, isso já cai no banco, como o Conta Azul já é integrado com o banco, já faz a conciliação automática, esse lançamento já está para o contador, então todo o ciclo fica automatizado e não preciso mais colocar input de informação dentro do sistema de informação, que como era antes. Né? Então, por isso que a gente fala que a gente está fazendo parte de uma nova geração de sistema de gestão online, né? que vem para mudar a experiência que o empreendedor hoje tem com sistemas de gestão. Então, é nesse contexto aí que a gente está trabalhando, é nisso que eu sou apaixonado e tenho certeza que a gente pode contribuir bastante para que o empreendedor tenha mais tempo para vender, para fazer negócio, para fazer a empresa dele crescer e não para ficar digitando coisa em sistema. Perfeito, perfeito. Bem respondido. Vou passar para o William também fazer umas perguntinhas aí que eu sei que ele deve estar bem curioso. Vai lá, William. Obrigadão pela resposta. Vinícius. Que é isso. Tá, vamos lá. Show de bola essas propostas, principalmente para frente, aí, inclusive era uma das perguntas que eu tinha, Vinícius. E, cara, realmente, essa burocracia mata, né, cara? Mata e toma muito tempo. Então, tudo que vier de proposta, na verdade, para sintetizar isso, para facilitar isso, é super válido. E essa ideia de vocês, na verdade, é o paraíso, cara. Continuem com ela, façam essas ideias que você falou aqui agora, que você vai ganhar muita gente, inclusive das grandes empresas. Eu acho que vai migrar todo mundo pro Conta Azul. Mas, cara, assim, show de bola, fantástico mesmo. Então, uma das que eu tenho aqui é no seguinte, voltando um pouquinho, eu achei bastante interessante quando você fala que, contando o teu histórico e tudo, você falou que você teve uma base técnica bastante forte e depois você partiu, no momento que você estava pensando em empreender, você partiu para aprender, você entendeu, percebeu que precisava aprender a parte de gestão, a parte de business. Hoje, o que eu vejo, principalmente no meu curso, por exemplo, que eu me formei, que era de administração, e, enfim, em vários casos, a gente tem pessoas da área de business que às vezes não dão o foco necessário para a parte técnica do negócio. Então, ele faz lá um curso de administração, tem uma boa ideia e já quer fazer. Ele não se dedica aprendendo sobre o produto, sobre o mercado, e aprender sobre o mercado aqui, eu não estou falando de fazer uma pesquisa lá de mercado, né? Então, realmente se aprofundar naquilo, né? Realmente entender, porque aquilo ali é o core do teu negócio. Então, a gente, inclusive na Semana Global do Empreendedorismo, que agora que a gente fez em Curitiba,
a gente estava discutindo em um dos eventos, a gente estava discutindo exatamente isso, que hoje o universitário ele quer empreender. Tem até uma pesquisa da Endeavor que fala, você é universitário, quer empreender? Aí você vê lá, 80% quer empreender, beleza. Quanto tempo você se dedica aprendendo sobre esse negócio que você quer empreender? Aí já cai tipo para 30%. Então, a galera não quer empreender, mas não se dedica para esse aprendizado. E isso, inclusive, foi um dos pontos que das pessoas que eram empreendedoras também, eram convidados nossos, que ele destacou como uma das barreiras, sabe? Para o Brasil ter mais negócios que tenham mais sucesso, né? Esse índice de conversão de empresas que passam do primeiro ano, enfim. Então, às vezes a motivação lá está errada, mas, enfim, N fatores que podem levar a isso aí, o despreparo, que cai nessa questão. A minha pergunta para ti, nesse contexto todo, é o seguinte: como que você vê a importância desse background que você teve lá atrás, entendeu, Vinícius? Toda essa parte técnica, para você conseguir executar o Conta Azul ou aquela outra empresa também que você falou, não sei se era exatamente na área de tecnologia, para você executar e fazer essas empresas acontecerem. E que conselho você daria assim, para esses jovens que estão lá na universidade, estão com essa ideia de empreender e às vezes não estão dando essa devida atenção ali? Que recado que você poderia dar para eles aí nesse momento de quem já passou por essa fase aí? Legal, é um bom raciocínio. Eu vejo que as pessoas são diferentes. Eu vejo que não tem caminho certo. A gente precisa analisar todos os pontos, porque a minha formação é técnica, eu fui para o lado de business. Eu acho que a formação técnica me trouxe uma capacidade analítica, uma capacidade de raciocínio. Eu acredito muito na tese também, assim, que, por exemplo, programação devia ser uma cadeira de da escola, assim, né, porque eu acredito que desenvolve alguns instintos bacanas, assim, principalmente senso analítico, racional, e que é importante. Agora, empreender é uma tarefa que as pessoas estão, às vezes, é superficial, né? Você tem uma vontade superficial, e quando isso acontece não é uma experiência bacana, porque empreender na prática é algo duro, né? Assim, a gente vai errar muito mais do que acertar. Então, eu gosto muito quando a gente começa a ter uma ideia em cima de um tema, em cima de algum tópico, que realmente a gente tem um vínculo emocional muito forte, né? Então, eu tenho um exemplo de uma empresa que estava com a gente na 500. Eram dois caras que eles eram, pensa nos nerds obesos e que estavam com problemas de saúde já nesse sentido, e eles resolveram mudar, emagreceram, e depois de pouquíssimo tempo eles estavam participando de concursos de fisiculturismo. E eles abriram uma empresa para ajudar, fizeram uma app para as pessoas, ajudar as pessoas em exercícios anaeróbicos, né? Então, assim, eles tinham uma história de vida toda por trás, então, assim, acaba que você vai alimentando um sonho grande, né? Então, empreender, assim, exige uma motivação, exige uma coisa que, esse sonho que a gente tem por trás, que é aquela coisa, assim, que incansável, faz a gente trabalhar horas, é dali que vem a motivação, porque nesses momentos de aprendizado, né, onde a gente erra, é isso que vai fazer a gente seguir em frente. E assim, empreender é uma tarefa que é uma tarefa árdua, que talvez, geralmente, a gente não consegue carregar sozinho. Então, ter um time de founders, um time de fundadores que se complementam é muito importante. Se você não vai conseguir cobrar escanteio, correr para a área e cabecear para o gol. Então, você tem que ter cada um focando um ponto, e eu sempre falo assim, o que eu aprendi é que existem você tem que formar um time com 3 perfis, né? Que é o perfil técnico, que o negócio precisa, um perfil de negócio,
e marketing, né? Então, se você tem essa combinação, seja com 3 pessoas, com 2, ou com 4, eu não sei, não existe regra para isso, mas tendo essa combinação desses 3 pontos, você vai acabar minimizando um pouco a chance de fracasso, né? E aumentando a chance de sucesso. Então, eu vejo que é importante, mas, cara, se tivesse um grupo de pessoas que estão dividindo esse sonho e estão sendo persistentes para continuar, mesmo com os fracassos que vão existir, que é fato, para mim é isso que importa. Muito foco, trabalhar duro, e o foco para mim é uma coisa que também é super importante, porque para mim o que faz as pessoas desistirem às vezes simplesmente perda de foco, porque muitas coisas acontecem principalmente no início do negócio, tem um monte de gente dando opinião, e se você escutar todo mundo, se você escutar todos os seus clientes, inclusive, a chance de perder o foco é muito grande. Então, uma coisa que poderia ser feito simples, rápida, acaba se tornando grande e não sai do papel ou nunca acaba. Então, eu acho que, resumo, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas para mim é esse contexto que ajuda as pessoas a terem mais sucesso. Não, show, com certeza tu respondeu sim. Eu acho que pegando o gancho nessa tua última situação, a gente consegue sentir bastante isso, por exemplo, no Startup Weekend. Quando você está desenvolvendo a tua ideia, você está testando, você recebe vários insights, e daí tem os mentores, que tem vários mentores também, cada um com a sua visão, inclusive falando coisas opostas, e você tem que saber filtrar aquilo ali. É exatamente o que você falou. É uma experiência bastante válida. Se você for ouvir todo mundo, você acaba se perdendo totalmente naquilo ali. Então, é bem show isso daí, saber fazer esse filtro. Eu queria te dizer o seguinte, Vinícius, para a parte de negócios, tá? A gente explorou bastante a questão da funcionalidade da Conta Azul, achei bastante interessante, aprendi um pouquinho mais do que eu tinha ideia que fazia. Eu vi ali que a empresa tem 370 mil clientes, eu não sei se esse número já está desatualizado, já deve ter passado. Enfim, trabalha com pacotes, né, para desde autônomo até para empresa média, pacotes inclusive bem mais acessíveis também do que eu imaginava. Foi a primeira vez que eu tive contato com o preço, assim, então, tipo, para autônomo ali, o valor de um sanduíche que você come no shopping é a mensalidade, cara, muito barato. Então, para quem tem uma empresa realmente pequena, mesmo que você esteja começando, vale pra caramba a pena. Eu queria dizer assim, parte de negócio, como que vocês estão pensando aí para 2015, 2016, para os próximos anos, em expandir isso aí, focar em produto ou aumentar, igual você falou, o mix, né? O que vocês estão pensando aí para a Conta Azul para os próximos anos aí que a gente poderia comentar aqui para desenvolver realmente a cabeça do pessoal aí nessa parte de negócio? Bacana. A gente está no mercado, vai fazer 3 anos agora, em janeiro de 2015. Né, desde quando a gente lançou Conta Azul, como Conta Azul, então que a gente começou a ter os primeiros clientes, foi em janeiro de 2012. Nesses 3 anos, a gente já, o número está um pouquinho maior, a gente está com mais de 400 mil empresas que já utilizaram o nosso produto até agora. Todos os meses são 23 mil empresas, em média, que começam a utilizar. Isso, se for considerar alguns números legais que a gente tem dentro da nossa plataforma, são mais de 15 milhões de transações financeiras que ocorreram dentro da plataforma. Se for tangibilizar isso em dinheiro, foram mais de 48 bilhões de reais que circularam dentro da plataforma. Os clientes já criaram e enviaram para os clientes deles mais de 2 milhões e 500 mil vendas, e são mais de 4 milhões de contatos que a gente tem hoje dentro da nossa plataforma. Considerando que a maior parte é micro e pequena empresa e que existem 12 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, a gente já consegue ter uma abrangência super relevante nesse mercado. E a gente fica muito feliz assim, por hoje estar
numa posição de liderança nesse segmento de sistemas de gestão online no Brasil, num intervalo tão curto assim de tempo. E essa pegada que a gente tem de realmente assim se aprofundar no entendimento da necessidade do micro e pequeno empreendedor, de saber quem é o nosso cliente de verdade, mas assim, no dia a dia dele, como ele acorda de manhã, o que ele tem na cabeça, quais são as preocupações, qual é a primeira coisa que ele faz no trabalho, como que é o dia dele, e a gente chega ao ponto de ter todas as personas do nosso negócio muito bem claras e evoluídas, né? Então a gente sabe que a gente tangibiliza isso, né? Coloca nome para as pessoas. Então tem o Romualdo, que é um cara totalmente avesso à tecnologia, tem o Bernardo, que é um cara que é um empreendedor de alto impacto. Então eu não posso falar com o Romualdo da mesma forma que eu falo com o Bernardo. Então o produto tem que atender os dois e tem que se comportar de maneira personalizada para eles também. Então assim, o que a gente está fazendo de verdade é mudando toda essa experiência do empreendedor com o sistema de gestão. E a gente veio esse ano trabalhando em várias coisinhas legais, então essa questão da transformação da relação com o banco está começando a acontecer, você já pode importar extrato, muitas coisas legais vão acontecer no ano que vem também. Essa relação com a contabilidade é algo que a gente vai fazer muita coisa legal, a gente acredita que a gente pode melhorar bastante a relação da micro e pequena empresa com os contadores, né, ajudar o contador a ser mais produtivo, ajudar o contador a ir ajudar muito mais as empresas, porque ele é um cara que tem muito conhecimento, o contador nunca vai ser substituído, então esse cara precisa ter mais ferramenta e tecnologia para que ele consiga ajudar, ser mais produtivo e consiga usar o conhecimento dele para ajudar os clientes dele. E por conta que o nosso cliente, o micro e pequeno empreendedor, também tem uma relação muito melhor com a contabilidade da que existe hoje. Então isso vai começar a acontecer o ano que vem. De maneira geral, o produto vai evoluir bastante. A gente vai fazer muita coisa pro lado mobile também. Tem algumas ideias super legais que o pessoal vai lançar já agora no primeiro trimestre de 2013, 2015 e no segundo trimestre de 2015. É nessa linha que a gente vai trabalhar, né? Mas sempre com essa pegada de realmente fazer algo que mude a vida dos nossos clientes, que ajude de verdade, com um nível de serviço excelente, né? A gente tem lá o departamento de UAU, os encantadores de clientes, então essa galera está sempre colocando a gente com um nível de serviço que é acima da média. Então hoje, por exemplo, o nosso Net Promoter Score, lá, que é a maneira que se mede o nível de serviço de indústria, a gente tem hoje 88% de NPS. Apple, por exemplo, tem menos de 80%, 79%, 78%. Então, a gente está conseguindo entregar uma experiência totalmente diferenciada, né? Uma experiência com uma empresa online, que é a Conta Azul, mas uma experiência diferente de todo tipo de serviço que tem hoje no Brasil. E a gente está muito feliz por conseguir crescer e manter esse nível de qualidade e aumentar ainda mais. A empresa saiu em 3 anos de 3 pessoas para mais de 100 pessoas, e a gente está mantendo o mesmo nível de qualidade e o produto cada vez melhor, e é um grande desafio, não é uma coisa fácil assim, mas eu fico bem orgulhoso lá desse time fantástico que a gente tem, que está conseguindo mostrar que essa experiência com o sistema de gestão pode ser completamente diferente da que já existiu. Show de bola, Vinícius. Muito obrigado. Enfim, acredito que a expectativa aí de quem tem conta e quem não tem agora está aí com um motivo a mais para pesquisar aí e buscar esse serviço, enfim. Acho que se identifica bastante, vocês conseguiram acertar em cheio com a necessidade exatamente desse ponto. Então, eu vou passar a oportunidade para o Sebastião. O que eu ia... Um foco importante, Vinícius, que eu acabei percebendo também, que vocês têm na cultura e valores bem internalizados, tanto na equipe que já está e no pessoal que vai compor a equipe. Como é que você visualizou esse sistema e conseguiu implantar ele na Conta Azul? Legal. Esse é um tema que eu sou bem apaixonado. Eu adoro cultura, eu adoro valores, e para mim assim, isso é a essência de qualquer empresa.
Para mim, a única maneira de uma empresa se perpetuar ao longo do tempo é tendo uma cultura forte, investindo nisso. Que nem um jardim, se você não cuidar dele, não regar, não cuidar, não vai ter as flores bonitas. Para mim, isso é cultura. Desde o primeiro dia, a gente sempre se preocupou com isso. Eu tentei sempre me inspirar em pessoas que estavam fazendo algo diferente. Né? Então, tem vários casos legais. A própria Zappos, não sei se vocês conhecem, isso é um caso para mim assim fenomenal. A gente foi lá conhecer como que eles faziam. Putz, tem um cara super legal que também há muito tempo está inovando em várias coisas que ele faz, que é o Ricardo Semler. Não sei se vocês já leram o livro Você Está Louco, um livro super bacana para ler. Eu sempre gostei desse tipo de entender e estudar modelos diferentes, que para mim faziam mais sentido assim, quando a gente está se tratando de ser humano, que tem que fazer coisas juntas, então precisa ser diferente. E para mim, é uma coisa que, quando a gente começou com o Conta Azul, a gente falou, cara, putz, tem que ser diferente, a gente precisa, vai ser uma empresa que vai ter um ritmo de crescimento muito forte. Se a gente não tiver um clima legal, se a gente não tiver pessoas felizes, se não tiver pessoas que buscam grandes resultados, que sejam inspirados por desafios. Então a gente começou a entender o que a empresa precisava, né? A cultura nada mais é do que começa com uma reflexão dos fundadores, uma reflexão junto com o primeiro time de liderança que a empresa forma, e que isso vai sendo trabalhado, vai começando a tomar corpo, e acaba assim se transformando em valores, né? Que basicamente valores é uma coisa que são nada mais é do que comportamentos que a gente espera que as pessoas tenham quando elas vão resolver um problema. E aí, transformar aquele quadrinho que a gente vê em um monte de empresa por aí, que tem a lista dos valores lá, em comportamento, que para mim é o grande desafio. E é por aí que as pessoas às vezes desistem ou não investem o suficiente, porque é algo super difícil que exige entrega, né? E uma coisa que vem assim de quem fundou a empresa, é uma coisa que acontece através do exemplo. Se as pessoas, se os fundadores não fizerem, não seguirem, se o time de liderança não seguir, as pessoas não vão seguir. Então a gente criou várias estruturas que para a gente, uma coisa que eu acredito muito é que um ativo da Conta Azul é a cultura e são os valores, né? São as pessoas que estão lá também. Então, para isso se tornar um ativo, a gente tem que ter uma série de estrutura que vai desde as pessoas aplicarem na prática os valores, isso se tornar um comportamento, então tem vários estímulos nesse sentido, mas quando o cara vai entrar na empresa também, antes ele, no processo de seleção, a pessoa pode ser tecnicamente um fenômeno, mas se não tiver um alinhamento de valores, um fit cultural, a pessoa acaba não entrando. Então é um deal break assim no processo de contratação. Além disso, mesmo no processo a gente valida várias coisas e a pessoa normalmente pode ser eliminada do processo caso não tivesse fit. Se ela acaba entrando, mesmo assim na primeira semana a gente tem uma semana de imersão que a gente chama, onde todas as pessoas acabam passando por todas as áreas da empresa. Então o novo funcionário ele vai participar da equipe de marketing, ver como é que a gente faz a aquisição de clientes, como que a gente trabalha o marketing, vai trabalhar na área de produto, entende como a gente define uma feature entra no produto, como que a gente melhora o produto, trabalha na área de engenharia, entende como é que os programadores desenvolvem, como é que a gente testa, né? Trabalha no atendimento, atendem os nossos clientes, trabalha na área de onboarding dos clientes que estão testando o produto, ou seja, conhecem toda a empresa, trabalham e tem uma missão assim de viver os 10 valores da Conta Azul nesse intervalo, nesse período de imersão. Eles recebem vários desafios ao longo da semana. Um deles no final eles têm que gravar um vídeo, eles têm a missão de viver os 10 valores e trazer exemplos de como eles aplicaram esses 10 valores ao longo da semana, seja na empresa, ou com a família, ou os amigos, sei lá, fora da empresa. Mas com o objetivo de trazer para as pessoas entender profundamente quais são os valores e como que eles aplicam eles, né? E depois disso, ao longo dos ciclos da empresa normal, a gente faz várias coisas que reforçam isso, né? Inclusive, a nossa avaliação de desempenho tem um peso lá que define o que é baseado em resultado, né?
que as pessoas estão entregando, mas também tem um peso muito forte com relação à aplicação dos valores. Então, às vezes não adianta você entregar um excelente resultado, mas se você não está respeitando os valores, se você não está vivendo os valores Conta Azul. Então, esse equilíbrio que a gente busca o tempo inteiro para realmente tornar um ativo, a cultura Conta Azul ser um ativo dentro do nosso negócio. Bacana, Vinícius. O tempo tá um pouco estourando, mas temos duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Uma é do Adilson Cormé, onde ele pergunta como é feita a publicidade do Conta Azul e como os empreendedores de pequenas e médias empresas ficam conhecendo o Conta Azul. Bacana. A gente acaba hoje fazendo algumas ações, basicamente a maior parte delas são ações online. A gente faz muito conteúdo para micro e pequena empresa. Nossa missão é entender e atender a necessidade de micro e pequenas empresas. Então, para isso a gente gera um monte de infográfico, e-book, faz webinar, tem um monte de vídeo, tem o blog que tem vários posts legais. Então a gente acaba ajudando, trazendo várias informações do contexto do que o micro e pequeno empreendedor está passando no dia a dia. Então, isso acaba com que a gente gera um monte de leads, de pessoas interessadas no assunto, e acaba, ao longo do tempo, mostrando que Conta Azul pode ajudar elas, e naturalmente elas acabam tomando a decisão de comprar o produto. Também tem estratégias de marketing de performance, né, onde a gente utiliza vários canais, desde Google, Facebook, afiliados, e por aí vai. Então, mas toda a estratégia está dentro de a maior parte da estratégia é uma estratégia online, né? E é assim que a gente está fazendo, conquistando os nossos clientes. Né? Show de bola. Vinícius, tem mais uma pergunta aqui pelo Facebook aqui que a Thalita mandou para você. Ela perguntou o seguinte: Vinícius, gostaria de saber atualmente, como CEO da Conta Azul, quais os seus maiores desafios? Legal. Obrigado pela pergunta, Thalita. Os meus desafios hoje estão muito ligados a entender quais são os gargalos que a empresa tem. Entendendo os gargalos é tentar achar formas de resolver isso. Né? Então, eu trabalho no meio das áreas lá, eu costumo ficar sentado junto com uma área durante um período, fico 1, 2 meses sentado lá junto com, às vezes com marketing, às vezes com produto, às vezes com engenharia, sei lá. E porque eu entendo que hoje meu papel é entender esses gargalos e buscar a solução. Então, muitas vezes eu tenho que trazer um advisor, muitas vezes eu tenho que botar o líder daquela área em contato com outros líderes de outras empresas que estão passando por desafios parecidos. Outra grande responsabilidade que eu tenho é com relação à própria cultura e os valores. Né? Eu vejo que esse é um dos meus deveres, né? Eu preciso preservar a cultura, eu preciso manter a cultura Conta Azul, valores Conta Azul vivos, então eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Uma outra atividade que eu tenho é com relação a fundraising, então relacionamento com o investidor. Eu preciso manter todos alinhados, eu preciso, às vezes, passar por esse processo de levantamento de capital, então isso é uma coisa que exige bastante tempo, não é na hora que a gente precisa levantar dinheiro que a gente tem que correr atrás, é um desenvolvimento de relacionamento de longo prazo, né? Praticamente todos os investidores que investiram em Conta Azul, nós já conhecíamos há bastante tempo, havia mantendo relacionamento. Também tem um relacionamento com a imprensa, que é super bacana, a gente precisa desenvolver isso, é muito legal, a imprensa é uma coisa bacana, a gente consegue ajudar, trazer muita informação de mercado para eles, e por consequência isso gera também visibilidade de Conta Azul. Então, basicamente esse é um breve resumo assim, do que eu acabo fazendo no dia a dia. Show de bola. Gratidão, Vinícius. Acredito que está bem respondida aí a pergunta da Thalita. Obrigado a Thalita e ao Adilson aí pela participação. Realmente, infelizmente, o tempo está curto para as perguntas externas. Eu queria só passar para o Sebastião, não sei se ele tem mais alguma pergunta engatilhada, para a gente estar dando sequência aí
já está fazendo encerramento aí do nosso último papo acima da média do ano de 2014, que foi um sucesso. Sebastião. É isso aí, William. Último papo do ano, realmente sucesso. Fechando aí com um case sensacional do Conta Azul aí com o Vinícius, que vem crescendo ainda o Conta Azul e é bem promissor, vai crescer bastante. Vou abrir aqui o espaço para o Vinícius finalizar aí o que é o Conta Azul e depois a gente finaliza realmente o papo. Beleza, pessoal. Eu queria aproveitar esse momento final assim para agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim, assim, eu sei que quem está empreendendo também sabe que não é uma tarefa fácil, né? Exige bastante esforço, dedicação. A gente está no mesmo barco com que todo mundo está aprendendo, está empreendendo também. E queria, assim, compartilhar o máximo possível. Espero que eu tenha atingido as expectativas de vocês, porque quando eu comecei, assim, tive bastante dificuldade de achar pessoas para trocar ideia, ter acesso a gente que estava fazendo coisas. Então, gosto de dedicar um pouquinho do meu tempo com relação a isso, para ajudar. E queria me deixar à disposição também aí para o que for preciso. Queria dar super parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. Acho esse movimento super legal. Você tem que botar muita energia nisso, porque vai mudar o Brasil. São essas atitudes que vocês estão fazendo que pode transformar e pode realmente fazer um Brasil diferente. Parabéns e muito obrigado de novo pelo convite. Nós que agradecemos, Vinícius, você disponibilizar um pouco o seu tempo, principalmente no final de ano, que é bem corrida, e estar compartilhando conhecimento com a gente. Porque o trabalho, no caso da gente, depende também da colaboração de todos, é um trabalho de formiguinhas. Então, cada pessoa que passou nos papos anteriores dedicou uma hora de seu tempo para compartilhar aqui conhecimento, isso é bastante importante. Nós agradecemos muito e até também poder conhecer um pouco mais o Conta Azul, que a gente vê muitas vezes a publicidade, mas não entende a fundo o que é Conta Azul, como iniciou. Então, conhecer toda essa trajetória é realmente incrível, agrega muito mesmo. E convidar todos para acompanhar aí o Conta Azul, o Vinícius aí que vem nessa jornada brilhante e Universidade Acima da Média nos nossos canais. No site que é www.universidadesacimadamedia.com.br e nossa fanpage Universitários Acima da Média, Twitter, Facebook, Instagram, então a gente está em todas as redes, então o objetivo mesmo é compartilhar conhecimento e impactar pessoas positivamente. William, você aí. Eu também queria fazer minhas as palavras do Sebastião de gratidão a todos os que nos acompanharam nesse período, desde lá de dezembro de 2013, se não me engano, quando teve o primeiro, novembro e dezembro. Eu acho que é extremamente válido, pessoas extremamente competentes, histórias muito inspiradoras, e agradecer ao Vinícius mais uma vez por essa uma hora, numa quinta-feira, meia-noite aqui agora, dedicando o tempo dele para esse aprendizado, para esse público que realmente precisa de iniciativas assim, de pessoas assim com esse tipo de competência e com esse tipo de disponibilidade. Então nós agradecemos, pode ter certeza que vai ter bastante gente te adicionando lá, te perguntando, e pode ter certeza, isso aí é normal. E esperamos que vocês que estejam aí em casa vendo online agora e vocês que também estejam vendo a gravação posteriormente, que tenham aprendido bastante, que tenha sido bastante proveitoso para vocês, e continuem acompanhando a gente aí em 2015. O Universitários Acima da Média está com vários projetos e bastante novidade boa por aí, inclusive mais papos de excelente qualidade, assim como em 2014. Jéssica? Isso aí, galera. Só complementando mesmo. 2014 a gente tá fechando no azul, literalmente. Graças a Deus e ao pessoal aí realmente com essa disponibilidade, essas histórias incríveis que a gente tá tendo essa oportunidade tão bacana de estar aqui, compartilhando o que é bom com gente que realmente pensa e tem valores bem interessantes para seguir uma vida num caminho
próspero e feliz também, né? Porque todo mundo está em busca do seu valor, da sua felicidade, do seu bem-estar comum e também do próximo, né? Porque a partir do momento que a gente está aqui transmitindo esse conhecimento, a gente está ensinando, a gente está aprendendo e trocando ideias com outra pessoa, enriquecendo cada vez mais a nossa vida. E 2015 vai chegar aí com tudo pra gente, muitas novidades, todo mundo acompanha o Vinícius, que 2015 também vai ser bem próximo para todos nós. E um bom final de ano, e até o ano que vem, galera. Com mais papo, mais UAM, mais tudo de bom. Beijo! É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos pelo ano 2014 e deixando bem claro, 2014 ainda não acabou. Vocês que ainda estão com o seu plano de 2014 ainda não concluiu, ainda dá tempo. Corre atrás das suas metas e objetivos que dá tempo de concluir. E já é tempo também de iniciar o planejamento de 2015. Vamos lá, 2015 com tudo. Tchau, tchau. Boa noite a todos.